Graça e paz de Jesus Cristo. O texto que iremos meditar está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Glória a Jesus. Preste bem atenção numa coisa. No Antigo Testamento nós não tínhamos a figura de Jesus Cristo de uma forma clara. Ele estava oculta, era uma sombra, eram pessoas, eram objetos, eram sombras que apontavam para Jesus Cristo. Pois a pessoa do Filho, a pessoa de Jesus Cristo, ainda não tinha sido revelado para as nossas vidas. Então nós conhecíamos a Deus no Antigo Testamento como Jeová, ou Yahvé, o nome impronunciável que até hoje os judeus não pronunciam. Conhecia-se Deus por Jeová. Também se conhecia Deus como o ancião de dias. Lá no livro do profeta Daniel nós vemos assim: porém, desde o princípio, tem uma figura que, como eu disse, estava oculta, era uma sombra, era algo que apontava para o futuro que ainda iria se revelar. Nós temos o Verbo, nós temos a Palavra, pois toda a criação de Deus foi feita através do Verbo, da Palavra. E disse Deus: haja luz. O haja é do verbo existir, e haja, e houve luz. E todos os demais passos da criação foram feitos através da palavra. Deus se revelava aos homens através de sua palavra. E assim disse o Senhor. Então a palavra de Deus estava desde o começo. O Verbo, a palavra de Deus viva, estava agindo desde o começo, porém de uma forma oculta. Mas quando chega o momento dela se revelar, quando Jesus Cristo veio a nascer de uma virgem, quando ele se encarnou como homem, vem a revelação para o mundo de que o Verbo, aquela palavra que foi nos mostrada desde o princípio da criação, que aquela palavra, aquele Verbo era Jesus Cristo. Por isso que lá se diz que façamos ao homem, se fala no plural, porque Jesus Cristo já estava presente, mas presente como? Presente como Verbo, a criação, a palavra de Deus. E João fala no princípio, ou seja, desde lá de Gênesis 1:1, ele já era, o Verbo, Jesus, a palavra, já era Deus. Então tem muitos que não acreditam que Jesus Cristo é Deus. Alguns dizem que ele foi um grande profeta, que ele foi um homem muito caridoso, mas que ele foi somente um homem que nasceu e morreu. Eles não creem que Jesus Cristo veio a essa terra em nome de Deus, como Messias, o enviado do Pai para o seu povo. Não creem que Jesus Cristo ressuscitou, muito menos que ele está vivo. Eles não tiveram ainda uma experiência com Jesus Cristo, que está vivo agora e que fala conosco, aleluia. Mas o apóstolo João deixa bem claro que o Verbo, que é Jesus Cristo, era Deus. E se você tem alguma dúvida ainda de que essa referência do Verbo é Jesus Cristo, lá em Apocalipse 19, vamos abrir o texto aqui. Apocalipse 19, no seu versículo 13, diz assim: estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Isso é João tendo a visão de Jesus Cristo lá na eternidade. De Jesus Cristo lá na eternidade. O título do texto fala: Vitórias de Cristo sobre a besta, o falso profeta. Quando Jesus Cristo estava saindo para combater o inimigo na batalha final, olha que interessante, ele via Jesus com as vestes salpicadas de sangue, ou seja, toda manchada de sangue, como se tivesse jogado sangue nas vestes dele. E olha o que João fala: e o nome pelo qual se chama
O nome que Jesus Cristo tem lá na eternidade é a Palavra de Deus. O nome de Jesus é a Palavra. O nome de Jesus é o Verbo. Por isso que em João 1:1 ele diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, desde lá do começo da criação, Jesus Cristo é Deus. E quando nós entendemos que Jesus Cristo é Deus, e entregamos, sujeitamos nossa vida a Ele, Jesus Cristo nos transforma e nos leva para morar com Ele no céu. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.